continuar falando aqui de Campeonato Brasileiro porque começou e a gente ama. No Mineirão, o Cruzeiro largou no Brasileirão com vitória sobre o caçula Mirassol. Olha aí o Mirassol, Dudu e Gabigol marcaram para a Raposa ainda no primeiro tempo. O Mirassol teve um pênalti, mas Cássio defendeu a cobrança do lateral Reinaldo. Lucas Ramon ainda também no primeiro tempo fez o gol do time do interior paulista. Cruzeiro 2-1. Agora que eu dei todas as informações, que não combinam aqui com as imagens, porque a gente já vai falando também, comentando. Mirassol fez uma bela estreia contra um Cruzeiro? Ótima estreia. Você sabe que eu tive um casamento ontem, casamento do Vitório, um beijo pra Clara, mas aí eu não pude ver esse jogo ao vivo. Eu fui ver esse jogo 00h15, eu sou xarope completo, né? Por quê? Porque eu esperei acabar o jogo do Flamengo com o Internacional pra ir lá e assistir esse jogo. Aí, ó, casamento tem seu valor. Aí eu fui ver, por quê? Porque, na boa, o Glenda... Fala aí. Eu não acredito nesse Cruzeiro. Ai, meu Deus. Eu não acredito. Ó, nem com Gabigol? Gabigol, Dudu. Nem com Dudu? Gabigol, olha só que loucura. Gabigol. Não é possível. Dudu. Não está? Matheus Pereira, um time... Caio Jorge, ó... Um time com 4 atacantes. Ô, Glenda, você viu o que aconteceu com o Brasil jogando com 4 atacantes? Eu vi. Você viu o massacre que foi? Por quê? Porque quando você... O que fez o Mirassol? O que fez o Mirassol? O Mirassol entendeu que nós vamos reforçar esse meio campo. E o Mirassol perdeu e o empate não teria sido injusto, não, hein? O segundo tempo do Mirassol foi ótimo. Foi mesmo. ótimo. Foi ótimo o segundo tempo do Mirassol. E por quê? Porque, com todo respeito ao Leonardo Jardim, que é o treinador da equipe do Cruzeiro, é um português de 50 anos, é um cara que, por onde passou, tem bom retrospecto, academicamente... Perdeu o pênalti aqui, ó, senão teria sido empate. O Cássio pegou um pênalti. Baita goleiro. O Cássio pegou um pênalti. Que a gente já conhece, já sabe de longas datas, né, gente? O Cássio pegou um pênalti. Aliás, o Corinthians tem tradição de grandes goleiros, né? O Hugo agora faz essa trajetória brilhante lá no gol do Corinthians. Mas saiu do gol. Mas você vê... Olha que louco que é, O Cássio pega um pênalti e o Cruzeiro só ganha de 2-1. Eu, com todo respeito, Gabigol, Dudu, Matheus Pereira, Caio Jorge, você jogou com o Mirassol ontem. Mirassol, que tem um orçamento desse tamanhinho e quase toma empate. Imagina esse time jogando com 4 atacantes contra o Palmeiras, contra o Corinthians, contra o Atlético Mineiro, contra o Internacional do Roger Machado. Vai ser uma catástrofe, anota o que eu tô te falando. Aliás, só para falar aqui que o futebol paulista, né, o futebol paulistano, ele tem 6 times nesse Campeonato Brasileiro. Entre os 20 são 6 times, é o estado que mais tem time. Isso traz o quê? Traz a força do campeonato estadual, eu acho, sabe? Claro. Eu sempre defendo aqui o campeonato estadual. Eu sei que tem muita gente que é contra os estaduais, que atrapalha a preparação para os principais campeonatos, Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, Sul-Americana. Tudo bem, eu sei disso, que o calendário é muito apertado, mas eu acho que os estaduais trazem exatamente a possibilidade do Mirassol estar numa série, né, numa série A, numa elite do futebol brasileiro. Se você for lá e conhecer o CT do Mirassol, o investimento que foi feito, você começa a entender por que o Mirassol conseguiu chegar na elite do futebol brasileiro. Você começa pagando certo, baita de um investimento. Você tem um baita investimento, você tem uma estrutura interessantíssima para um time do interior do estado. O Mirassol está no extremo aqui do estado de São Paulo, bem longe aqui da capital, mas tem um investimento, tem uma estrutura e tem aquilo que eu considero ser muito inteligente, que é ser profissional em tudo. Dentro do meu tamanho, aqui você vai ganhar 20, no dia 5 você vai receber os 20. Se o dia 5 cair no sábado, você vai receber na sexta. Isso é muito importante para o futebol, porque dá responsabilidade e idoneidade para quem está contratando. Agora, uma coisa que eu acho bem interessante. Você viu o Cássio defendendo um pênalti? Exatamente no canto em que o Hugo Souza defendeu o pênalti cobrado pelo Rafael Veiga. Olha, dá uma olhada, isso aqui, ó. Para aí, boi. Volta aí, ó. Para. Pá, aí, ó. É canhoto o jogador do Mirassol, quer cobrar do lado direito do goleiro Cássio, a esquerda, sendo que o canhoto, o natural dele é chutar forte no canto esquerdo aqui, ó.
É chutar King aqui, ó. Naldo, Ele jogador chuta de São cruzado, Paulo. chuta cruzado, tá vendo? Ele é canhoto, tá vendo? Ele é canhoto. O que Raramente erra pênalti, viu? Canhoto que raramente erra pênalti, canhoto que ou ele cobra, se ele cobrar, tá vendo onde tá o Cássio, ó? O Cássio tá aqui, ó, ele vai estar um pouquinho mais pra cá. Mas Se você o não Cássio, acha que ele tá avisando pro Cássio com a cabeça e com o corpo que ele vai chutar aqui? ele dá a letra do mesmo jeito que o Rafael Veiga o Rafael deu a olhou, letra. O Rafael olhou para o lado que Rafael, ele ia quando bater. ele fica naquela posição, ele dá uma letra que é muito difícil ele fazer isso aqui. É mais fácil ele vir para a esquerda e chutar no canto direito do Cássio, que é a esquerda dele, Rafael Veiga, ou dele, jogador do Mirassol. O que eu tô pensando aqui é o seguinte, eu sou canhoto, vou chutar sempre aqui, ô Glenda, aqui, ó, aqui eu tô te falando. O goleiro vai saber que eu vou chutar lá. O goleiro vai saber que eu vou chutar lá. Por quê? Ele tá no meio do gol, ele não consegue chegar aqui, ele não consegue. Mas por que ele não chega aqui e ele chega aqui? Ele chega aqui porque quando você é canhoto e você chuta no lado direito do goleiro, a sua bola é menos rápida. É menos rápida. A distância que você dá para chutar no canto direito do goleiro quando você é canhoto é uma distância menor e você vai mais colocar a bola. E aí, quando você coloca a bola, você dá tempo do Cássio chegar. Você dá tempo do Cássio chegar. E o Cássio antecipa. Você tá vendo que o Cássio já tá caindo? Não, o Cássio já tô antecipa. vendo. Então, ele antecipa. O Cássio antecipa. Ele deu... Mas a gente olhando aqui essa imagem aqui, a gente consegue perceber, obviamente, que essa imagem está parada. Mas na hora ali, em segundos, o goleiro... Cássio antecipou. O goleiro, antecipou. Ainda mais o Cássio, né? É mérito do Cássio, é claro que é mérito do Cássio. Ainda mais o Cássio. Mas é demérito do cobrador, do mesmo jeito que o Rafael Veiga foi fraquíssimo, incompetente para cobrar o pênalti que poderia ter dado o título ou pelo menos levado a decisão para as penalidades máximas. Ele não teve competência para fazer isso e ele teve muita competência em tantas outras oportunidades, mas dessa vez errou. Não, dessa vez errou. Mas se a gente olhar para a história do Rafael, né, com o Palmeiras, pelo mas amor quem de gosta Deus. de história é museu. Tá. Quem gosta de história é museu. Tá bom, Elia. Bom, obrigada.